Olá, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer você por você ter parado aí o que você estava fazendo e tá dando atenção ao meu vídeo, e pedir a você que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aí o seu like, porque essa simples atitude fará toda a diferença para o crescimento do canal. E no final do vídeo, deixa aí também os seus comentários sobre o que você achou do vídeo, se você gostou ou não gostou. Põe aí o que você achou em relação ao vídeo. E também eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. E se você conhecer algum relato sobrenatural, manda ele para mim e eu farei um vídeo e colocarei a sua história no YouTube para que as pessoas conheçam aquilo que você vivenciou espiritualmente falando, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos ouvir a história de um rapaz que fez um pacto com uma prima dele, e a prima dele, depois de morta, voltou para cumprir o pacto que eles tinham feito quando ainda vivos. No vídeo de hoje nós iremos ouvir o relato Morte Será o Fim? Então vamos à história. Bom, essa história ela começa da seguinte maneira. Esse rapaz, ele tinha uma prima com quem ele era muito apegado, e ele e ela costumavam passar horas conversando sobre vários tipos de assunto, e sobre todos os assuntos que eles gostavam de conversar, o assunto sobre a vida espiritual, sobre coisas relacionadas aos espíritos, era o assunto que eles mais conversavam. E eles costumavam ficar por horas conversando ali sobre vida espiritual, como seria a vida após morte. Então, um determinado dia, eles resolveram fazer um pacto, uma aliança entre eles. E o pacto consistia no seguinte: quando um deles morresse, aquele que estivesse vivo, no dia do velório, teria que ir até o corpo, no caixão, abraçar o corpo e dar um beijo na testa daquela pessoa que estivesse no caixão, representando assim que ela acreditava no mundo espiritual. E a parte daquela pessoa que estivesse morrido seria voltar do mundo dos mortos e ir até aquela pessoa que estivesse ficado viva e também dar um abraço e um beijo na testa dela, dando assim a demonstração de que o mundo espiritual é real e que vida após morte é uma realidade. Então eles fizeram esse pacto dessa forma. E os dias passaram e a vida continuou, cada um levando a sua vida no dia a dia. E um dia, esse rapaz, ele chegou em casa, vindo do serviço, e ele teve a triste notícia de que a prima dele, com quem ele havia feito o pacto, havia falecido. E ele então, de momento, ficou muito triste. E ele então falou para a esposa, para os filhos se arrumarem, que eles iam até o velório, passar a noite ali no velório, para acompanhar todo o andamento ali até o enterro do corpo. E então assim eles, juntamente com a família, fizeram. E ele então, quando chegou na casa da prima dele, pois ela estava sendo velada em casa, ele, quando foi até a sala onde havia ali o caixão com o corpo, ele se lembrou do pacto que ele e ela haviam feito. E de início ele ficou meio constrangido em cumprir ali o pacto, a parte que ele tinha que cumprir, pois havia muitas pessoas ali no ambiente onde estava o caixão.
Então esse rapaz ele ficou por ali, aguardando até que algumas pessoas saíssem, para o ambiente ficar mais vazio e ele então cumprir a parte que ele tinha que cumprir do pacto. Então, depois de um certo tempo, aquelas pessoas que estavam ali, elas saíram, foram cada um para um canto, e ficou apenas algumas pessoas ali dentro da sala. E foi aí então que o rapaz viu a oportunidade de cumprir o pacto que ele havia feito. Então ele se aproximou do caixão e se debruçou, se encurvou sobre o corpo que estava no caixão e deu um abraço e um beijo na testa da prima dele que havia falecido, que estava ali dentro do caixão. E as pessoas que estavam ali presentes juntamente com ele juram que antes que ele fizesse esse ato, antes que ele abraçasse e beijasse a moça, ela estava com uma cara meio fechada, com uma cara meio insatisfeita, com um semblante meio fechado. E após então ter cumprido ali aquela parte do pacto, quando ele se levantou, ela já não estava mais com aquele semblante fechado, mas sim com um semblante alegre, feliz, com um semblante satisfeito. E então passou-se ali a noite e chegou o momento do enterro. E eles foram para o cemitério, enterraram o corpo, cada um se despediu ali da sua maneira e cada um foi para a sua casa levar a sua vida no dia a dia. E passou-se então alguns dias e esse rapaz estava em casa juntamente com a mulher e os filhos, e já era altas horas da madrugada. E este rapaz então, juntamente com a esposa no quarto, estava com as luzes apagadas e a porta do quarto não estava totalmente fechada. Havia uma fresta por onde entrava alguns raios de luz que vinha da iluminação da rua. E esse rapaz então acordou altas horas da madrugada, deitado com a barriga para cima, olhando para o teto, e ele simplesmente acordou e não conseguiu mais dormir. E ali ele ficou acordado, olhando para o teto por alguns minutos. Foi quando então ele viu, entrando pela porta do quarto, um vulto branco, com vestes brancas e com uma certa luz reluzente em volta daquele vulto. E a porta do quarto, quando aquele vulto se aproximou, ela se abriu por si mesma, sem que aquele vulto tocasse na porta. E quando o rapaz viu aquele vulto, ele gelou dos pés à cabeça e não ficou nele força alguma, nem sequer para gritar por ajuda. E a cama desse rapaz, ela ficava na lateral da porta, sendo o lado direito da cama encostado do lado da porta, aonde ficava deitada a esposa do rapaz. E o rapaz ficava deitado do lado esquerdo da cama. E esse vulto então, ele entrando pela porta, deu volta pela lateral da cama onde estava a esposa do rapaz deitado, passando pelos pés da cama e indo até ao lado esquerdo da cama, onde o rapaz estava deitado. E quando esse vulto chegou ali onde o rapaz estava deitado, esse vulto se aproximou do rapaz, se inclinou sobre ele ali na cama, o abraçou e deu um beijo em sua testa. E quando aquele vulto se aproximou do rapaz, ele pôde ver então que era nada mais, nada menos do que a sua prima que havia falecido alguns dias atrás. E ele então, que já estava paralisado de medo, gelado dos pés à cabeça, com mais medo ainda, ele ficou, não restando sequer força alguma em seu corpo para fazer gesto algum, nem sequer respirar direito ele estava conseguindo pelo pavor que ele estava sentindo. E aquele espírito então, após ter abraçado o rapaz e dado um beijo em sua testa, ele se levantou e com muita calma, suavemente, voltou para o mesmo lugar da onde ele tinha vindo e saiu pela porta do quarto.
E quando aquele espírito passou pela porta do quarto, a porta do quarto se fechou por si mesmo, sem que aquele espírito sequer encostasse na porta. E o rapaz então ali, imóvel, ele permaneceu por algum tempo, até que ele voltou em si e conseguiu reunir forças e deu um grito muito alto, desesperado, acordando assim a sua esposa e todos que estavam na casa. E quando a esposa dele acordou assustada com um grito, ela perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele então pediu que ela acendesse a luz imediatamente. E quando ela acendeu a luz, ele estava suando, trêmulo, quase que tendo um infarto, de tão apavorado que ele estava. E ele então começou a contar para ela tudo o que havia acontecido com ele. E ela então, de início, disse para ele que aquilo tinha sido um pesadelo e que ele não tinha vivenciado aquilo, e sim tinha sido um sonho. Mas ele disse que não, porque ele estava acordado e ele tem certeza de que o que ele viu foi o fantasma da prima dele, que voltou do mundo dos mortos para cumprir o pacto que eles haviam feito. E aquela noite então ele não conseguiu dormir e passou o resto da noite acordado e com as luzes acesas. E no dia seguinte então, quando ele estava mais calmo, quando toda a família já estava acordada, ele contou para todos ali com calma o que havia acontecido com ele. E ele garante que essa história foi real e ele viu o fantasma da prima dele, que voltou do além para cumprir o pacto. Essa história ele diz que aconteceu com ele e é verídica. E ele não tem dúvida alguma de que ele viu um espírito no quarto dele. Por isso, ele diz: morte, será o fim? Bom, pessoal, essa história ela é realmente bem assustadora. Essa história ela aconteceu com esse rapaz e ele garante de que ele vivenciou essa história acordado, ele estava perfeitamente acordado e não foi um sonho. A prima dele, com quem ele havia feito um pacto, após alguns dias que havia morrido, voltou do mundo dos mortos para cumprir o pacto que eles haviam feito enquanto estavam vivos. Na Bíblia tem uma passagem que fala que quando Jesus ele se transfigurou, estava junto com ele Pedro e João, e eles três ali num certo lugar viram quando apareceu Moisés e Elias, que há muitas décadas já haviam falecido. E Moisés e Elias, que já haviam falecido há muito tempo, estavam ali diante de Jesus, Pedro e João conversando com eles. E essa história você encontra na Bíblia, na transfiguração de Jesus. Bom, eu acredito e tenho certeza de que a morte não é o fim, e de que pessoas que já morreram, elas estão sim perfeitamente conscientes de tudo o que acontece, tanto no mundo espiritual quanto o que elas vivenciaram enquanto elas estavam aqui nesse mundo, pois todas as coisas é possível ao que crê. E se você é uma pessoa que acredita somente nessa vida, então você é o mais miserável de todos os homens, pois essa vida é muito curta e pobre para que você pense somente nesta vida. Vida espiritual, certamente ela existe. Este era o relato que eu tinha para contar para vocês. Morte, será o fim? Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço, deixe aí o seu joinha, tá? Se inscreva no canal, deixe os seus comentários sobre o que você achou do vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima.